Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Amado, sem perca de tempo, abra nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, verso 16 a seguir. Glórias a Deus, aleluia. Sou grato a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar nesta noite, neste lugar, para ministrar a sua palavra. Grato a Deus pelo convite do pastor Alexandre e também grato a Deus pelo pastor Luciano confiar essa tribuna em nossas mãos. Grato a Deus por cada um de vocês que aqui estão dando crédito na palavra do Senhor Jesus. Também sou muito grato a minha esposa, minha conselheira, amiga, está sempre junto comigo quando é preciso, me aconselha, quando é preciso, puxa também a orelha, né? Para que a gente não, que nem diz muitos aí, a mulher tem aquela palavra, eu te avisei, né? Porque muitas vezes ela fala, a gente não escuta, aí depois a gente tem que escutar esse dela, eu te avisei, né? Louvo a Deus pela vida da minha esposa, que ela não se preza às vezes de ver eu pegar um caminho meio errado e ela puxar minha orelha e me trazer também para o caminho direito. Louvo a Deus pela vida dela, porque é um instrumento de Deus sobre a minha vida. Glórias a Deus, aleluia. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: mas levanta-te e afirma-te sobre teus pés. Por isto te apareci para te constituir ministro e testemunho, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei aí, livrando-te do povo e do gentio, para os quais eu te enviei, para lhe abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecado e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Podeis assentar, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Amados irmãos, por mais que congregamos, temos já bastante afinidade neste lugar. Não é fácil ministrar, porque quando falamos de ministrar a palavra do Senhor, nós estamos falando de algo que não é nosso, algo que é do reino, e algo que tem que ser entregue conforme Ele quer, da maneira que Ele quer. Ainda hoje, quando estava descendo para o culto de a pé, estava eu meditando comigo, estava com as minhas pernas trêmulas. A minha esposa muitas vezes falava comigo, eu nem percebia, porque estava meditando. No momento ela até disse: o que tu tem? Eu falei ainda para ela: estou no Espírito, porque o que vamos fazer não é daqui. A responsabilidade que está logo à frente é tremenda, e nós temos que estar em prontidão, temos que estar no Espírito, porque o nosso adversário, ele está ao redor. Quando é para falar da palavra de Deus, ele fica ao redor para o quê? Para tirar aquilo que o Senhor colocou no teu coração para ser ministrado. Mas Deus deu graça, nós se achegamos e aqui estamos para fazer a vontade de Deus nesta noite. Amados irmãos, no livro de Atos, no capítulo 26 e o verso
16, nós deparamos com a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, direcionada ao coração de um dos maiores missionários, chamado Paulo, na qual foi chamado por Cristo. E diante dessa palavra, nós vamos entender um chamado na vida de Paulo. Nesta noite, hoje, como culto de missão, nós temos que falar de missão, nós temos que falar o que é ser um missionário. E o Senhor ministrou no meu coração nesta noite para nós meditarmos e falarmos a respeito das características de um missionário. O que é ser um missionário? Porque muitos pensam em sua mente que o missionário é aquele que tem palavra persuasiva, é aquele que tem um palavreado bonito, assume a tribuna e tem uma pregação de eloquência que comove a igreja, chama a atenção da igreja para o sapateado, chama a atenção da igreja para o movimento, mas esse mesmo missionário vai dizer: eu não venho com palavra persuasiva, porque se eu falar de palavra persuasiva, estou falando de mim, mas quero falar do Espírito Santo, que ele consegue convencer o seu coração. Glórias a Deus, aleluia. E pensando e lendo esta passagem, me levou lá para o capítulo 2, se não me falha a memória, a qual vem o chamado de Paulo, a qual Jesus veio, apareceu até ele e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E quando vem essa palavra, cai eles em rosto em pó, fica cego, e Deus manda ele ir à rua direita, e ali Deus vai chamar agora um homem de Deus para posicionar as mãos sobre ele. O primeiro característica do missionário é ter a convicção do chamado, ter a convicção quem o chamou, ter a convicção quem colocou ele à frente daquele trabalho. Essa é a primeira característica de um missionário, porque muitos estão na igreja, vêm para a igreja porque teve um bom encontro com o homem de Deus. Não que isso seja pecado, não é pecado, temos sim que pegar referência com homens e mulheres de Deus, andar lado a lado, porque aprendemos, mas a referência para ser um missionário, ser um homem de Deus, é ter ele como à frente de nós, ter a convicção do chamado que foi Jesus quem chamou. Paulo teve essa convicção, no entanto ele estava saindo para o quê? Para prender cristão, e teve um encontro com Jesus e obedeceu a ordem de Jesus. No entanto, no primeiro chamado, Ananias já encontra Saulo agora orando, jejuando, porque pelo ministério que Deus confiou sobre a sua mão. Glórias a Deus, aleluia. Agora, quando Jesus chega até Ananias e diz a ele: olha, Ananias, vai até a rua chamada direita, porque lá tem um homem de Tarso, por nome de Saulo, e está orando. E numa das suas visões ele viu Ananias chegando. Olha só, a característica do missionário: primeiro, ter a convicção de quem o chamou. E quando você tem a convicção de quem te chamou, você não olha para um lado, não olha para o outro. Você foca no quê? Naquilo que é o teu chamado. E quando você foca naquilo que é o teu chamado, você sabe que você tem que fazer, você tem que se preparar. E como é que você vai se preparar? Na oração e no jejum. A primeira coisa que Paulo faz:
obedece, vai até onde Jesus mandou. E ali ele fica no quê? Jejum e oração, para entender o chamado. Agora Ananias, diante de Jesus, fala: não, já vi falar acerca deste homem. Esse homem é muito perigoso. É Deus. Esse homem tem feito muito mal aos santos, Senhor. Como posso eu ir posicionar a mão sobre um homem desse? Aí Jesus vai: porque este eu escolhi para ir pregar entre os gentios. Este eu escolhi para ir pregar entre os gentios. Aleluia, Deus da glória. E ele vai entender o que é sofrer pelo meu nome. A segunda característica de um missionário é entender que ser missionário não é ter oferta, ser missionário não é ter bonança, ser missionário não é ter cargo aonde é visto pelos homens. Ser missionário é sair pelas baladas, é sair por aonde aqueles não querem ir. Por que Jesus falou isso para ele? Ananias não era crente? Ananias não era pregador? Mas ele olhou para Saulo com outros olhos. Olhou para Saulo, para aquilo que era o passado dele. Maravilha, Deus. Obedeceu a Jesus, mas olhou pelo passado dele. E muitas vezes dentro da igreja nós estamos matando o missionário por olhar para o seu passado. Deus aparece a ele, chama ele, traga ele para cá, manda ele vir para dentro da Mádima, e nós matamos por causa do seu passado. É Deus, misericórdia. Ou na Mádima ou qualquer uma. Vou pegar a Mádima como referência, porque é que nós congrega aqui. É verdade. Aleluia, Deus. Nós matamos. Por quê? Por causa do seu passado. Esse não vai dar nada. Você sabe de onde que ele veio? Esse era um traficante. Essa era uma prostituta. Não dá 2 meses, está lá de volta. É, Senhor, misericórdia. Aí Jesus fala: não, esse é meu escolhido. Vai lá, só obedece, só coloca a mão sobre a cabeça dele, que ele já sabe que tu vai dar. Ananias vai. Paulo recebe. E quando Paulo recebe, ele vai o quê? Agora faça o seu ministério. Quando ele chega para fazer o ministério, ele é travado. É Deus. O pastor da igreja não deixa ele prosseguir. Pedro para ele por 12 anos. Mais ou menos 12 anos, né? Uns 12, 13 anos. Fica parado. Mas o que é a outra característica do missionário? É ter paciência, ter perseverança. Porque o que acontece? Quando muito recebe um chamado, recebe uma profecia: eis que vou te levantar como profeta. Ele já recebeu a profecia, agora já quer sair profetizando. É Deus. Não tem paciência de ser modelado. Não tem paciência de receber refúgio do alto, estrutura espiritual. Por que muitos não aguentam? Porque vão afobar. Sabe que tem um chamado, reconhece que tem um chamado, sabe que Deus está com ele, mas não é o tempo. Ele tem que se preparar. Tem um chamado, já quer posicionar e fazer. É Jesus, misericórdia. Aí não está preparado.
não está estruturado. Porque quando vem, Deus dá o chamado, Verdade. vem o padecer. Aí quando vem o padecer, não aguenta. Por quê? Porque não esperou o tempo de Deus. Ah, mas já estou 2 anos na igreja e não ganhei a oportunidade ainda, porque tu não está estruturado ainda. Calma, tenha paciência. Não é isso, é que o pastor não me enxerga, o líder não me veja, eu não sou visto ali, não ganho oportunidade. Calma, Paulo esperou 12 anos. A segunda característica, paciência, perseverança. Maravilha, Deus. E mesmo na paciência, na perseverança, continuar na oração. Aleluia. Continuar no jejum, está se reforçando. Glória a Deus. Porque quando você assumir, você pode ter certeza que vai vir uma guerra. Aí se você está estruturado, está forte, pode vir que o lombo aguenta. Pode vir que tem estrutura para aguentar. Deus. Jesus. Paulo esperou 12 anos. Começou o seu ministério. Quando ele começa a pregar, começa as guerras. E vinha da onde? Jesus enviou ele a Jerusalém. E ali ele começa a pregar. Qual que era a pregação de Paulo? O que Paulo ministrava? Paulo contava o seu testemunho? Sim. Ele contava o seu testemunho do que ele ia fazer e quem parou ele no fim. Começou a falar do encontro dele com Jesus. Glória. Aí Jesus vem e fala com ele novamente e diz a ele: Paulo, te apressa, sai daqui, porque eles não receberam o teu testemunho. Eles não receberam a tua pregação que tu pregou de mim. Paulo sai e começa a ministrar agora. Agora ele chega em Roma, começa a pregar em Roma. E ali ele é preso. Ali ele começa a padecer. Mas o engraçado é que quando nós falamos em padecer, vem na nossa mente que padecer é passar fome, padecer é ficar desempregado. E não é isso padecer do cristão. Deus, Jesus, aleluia. Porque eu nunca vi Paulo dizer que estava passando fome. Eu nunca vi Paulo dizer que estava passando necessidade. Mas Jesus disse que ele ia padecer pelo seu nome. Jesus disse que ele ia sofrer pelo seu nome. Mas qual que é o sofrimento então? A perseguição. Aleluia. Por ele levar a palavra de Deus, ele padecia pelo nome de Jesus. Ele padecia por pregar essa palavra e não falar palavra persuativa, palavras convincentes que o homem quer ouvir, palavra convincente que faz o homem chorar. Ele falava a palavra de Jesus, trazia para que quando ele está pregando em Roma, a palavra vai dizer que muitos ouviam
e queriam persuadir ele, ao contrário daquilo que ele estava pregando. E muitos eram persuativos com aquilo que ele pregava, e muitos não queriam nem dar ouvido. E não é assim hoje na igreja. Nós venhamos, pregamos a palavra de Deus, a palavra entra no coração de uns, ele recebe a palavra, ele se convence que aquela palavra é verdadeira para o seu coração. Outros não querem nem ouvir, não recebe a palavra, e outro vem e contesta a palavra. Não é tudo isso, não precisa tudo isso, É Deus da glória. não é disso que o texto está falando. Aí você está falando de si mesmo, é palavra, ele está tentando persuadir o pregador. Agora Paulo é o que? Preso. E vai o que? De navio. Mas sofre um naufrágio. E nesse naufrágio, preso, ele começa ainda a pregar para aqueles que estão presentes. Aleluia. A outra característica do missionário: não importa a situação que ele esteja, ele continua pregando, ele continua ministrando. Não importa se está passando a prova, ele está pregando. Não importa se está passando a luta, mas está pregando. Não importa que está sendo caluniado, está pregando. Não importa que está sendo perseguido, ele está pregando. Não importa se está preso, ele está pregando. Jesus. Glória. Sofreu um naufrágio. O militar achou até que ele ia fugir, mas não, ele reuniu de novo com o povo. Chega numa cidade, numa ilha chamada Ilha de Malta, e ali os bárbaros o recebem, faz uma fogueira para aquecer eles, porque era inverno, frio, e ali eles ficam notando. Mas a outra característica do missionário é observar, ter discernimento, porque Paulo olhou e viu que o fogo estava apagando, e quando ele nota que o fogo está apagando, ele resolve o quê? Colocar lenha no fogo. Segunda característica do missionário: não vê a igreja apagar. Coloca lenha, ajuda em oração, acender a igreja. Mas aí tem agora um porém. No meio dos gravetos tinha ali uma víbora, né? E essa víbora faz o quê? Morde a mão de Paulo. Mas o testemunho de Paulo já não é bom. Ele está entre os bárbaros. Os bárbaros olham Paulo sendo mordido pela cobra. Agora eles vão observar: bom, Paulo vem preso. Paulo não tem um bom testemunho. Ele se escapou do castigo no mar, mas Deus queria cobrar ele. Mandou, nem aqui ele se escapou de lá e morrer aqui. Segundo, a outra característica do missionário: ele não vai ter amizade. Não adianta achar que vai ter amizade, que não vai ter amizade. Ele vai sempre ter um para duvidar dele, para criticar ele. Mas daí os bárbaros ficam olhando, esperando ele morrer. Maravilha de Deus. Jesus. Fica esperando ele morrer. Mas ele não morre. Se passa o tempo e ele não morre. E o que acontece?
Agora eles trocam o seu parecer. Epa, peraí, acho que esse homem é um Deus. Começa agora a vir buscar dele. Ele estava num momento difícil, perseverou, teve paciência, suportou a crítica, e agora ele vai fazer o quê? Orar pelo povo. No entanto, tinha uma hospedaria que o receberam, e o pai desse da hospedaria estava enfermo. Paulo orou e ele foi curado. Quando ele é curado, vem muitos enfermos de outra região. Mas Paulo estava o quê? Estava preso, né? Mas então por que às vezes você não tem cargo, você não ocupa cargo nenhum na igreja, você não é convidado para pregar aqui no altar, você não é convidado para louvar, porque está aprisionado aí, mas não está pregando aqui, não está pregando lá fora, onde estão os enfermos, onde estão os doentes espiritual, onde estão aqueles para ganhar alma. Paulo estava aprisionado, mas não deixou de pregar. Paulo estava aprisionado, mas não deixou de orar. Paulo estava aprisionado, mas não deixou de fazer a obra de Deus. O problema é que nós se prendemos em situações, e quando vem a situação nós deixamos de fazer. E Deus me manda dizer nesta noite para nós se levantar, se pôr em pé, se posicionar no chamado que Deus colocou sobre a nossa vida. Não importa a situação que estamos, se estamos aprisionados, se estamos passando por luta, por dificuldade, o que nós temos é que se posicionar no chamado que Deus nos colocou. E qual que é o chamado? Pregar para que eles se arrependam, tirar da potestade para que eles venham para Deus, para que eles se convertam dos seus maus caminhos. Não está falando de dentro da igreja. O nosso chamado não é dentro da igreja, o nosso chamado é lá fora, é ganhar alma para Cristo. Você pregando dentro da igreja, você está pregando para crente, para quem já está salvo, para quem está aqui em comunhão. Mas lá fora não, lá fora estão aqueles que estão perdidos, aqueles que precisam do missionário. Mas lá fora não vai render nada para ti, só vai render para o reino. É verdade. Lá fora não vai render oferta para ti, lá fora não vai render glória para ti. Lá fora só vai render alma. Por isso que muitos não querem esse sofrimento. Por isso que muitos não querem padecer lá. Mas padecer pelo nome de Jesus é você sair da fora e você está convidado. Você está convidado. Se quiser ser missionário, você sabe que vai ser árduo, mas estamos na segunda-feira evangelizando, ganhando alma para Cristo. Agora Paulo vai dizer que quando ele ora, termina, agora eles vão pegar a viagem de volta, 3 meses depois, 3 meses preso, fazendo a obra. Mas quando eles pegam a viagem de volta, o povo daquela cidade abençoou de uma tal maneira, colocou dentro do navio para eles tudo o que eles precisavam e mais um pouco. Chegou preso, o povo duvidando, mas mesmo assim não deixou de fazer. Mesmo assim não largou do chamado que Jesus colocou. Por quê? Porque ele sabia quem chamou, ele sabia aquele que posicionou ele para fazer. Maravilha, Jesus, na glória. Medite hoje. Medite hoje.
Pense hoje. O que Jesus quer que você faça? O que está impedindo você de fazer? Qual que é o impedimento? O que te impede você de fazer a obra? Pastor, não me dá oportunidade. Na rua não precisa de oportunidade. Na rua quem faz a oportunidade é você. Faça lá na rua. Faça lá na rua, que Deus vai te colocar você no altar. Primeiro lá fora. Faça lá fora. Se coloca de pé comigo. Outra característica do missionário é ter obediência. Obedecer. De nada adianta você conhecer o chamado, saber quem te chamou, você jejuar, você orar e não obedecer. Jesus. A característica do missionário é conhecer quem chamou, ter a convicção de quem chamou. Jesus. Se posicionar, não olhar nem para um lado nem para o outro, Aleluia. focar naquilo que Cristo colocou para fazer, e a obediência. Quando se obedece, Deus olha lá de cima, eu vou ter que honrar. Verdade. Eu vou ter que honrar, porque ele está obedecendo. Ele reconheceu que foi eu que chamei.